Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar a falar do assunto congruência modular, tá? A gente vai ter uma série de vídeos sobre esse assunto. Eu já tinha postado para vocês há algum tempo atrás, né, esse estudo dirigido nessa folhinha com exemplos, com teoria, com exercícios, né, para vocês irem se familiarizando com o tema. Esse é um tema que normalmente a gente aborda nas aulas de aprofundamento, né, que a gente acabou não tendo esse ano, né, por conta aí de tudo que aconteceu. Pessoal, se vocês procurarem lá no edital do CN esse termo congruência modular, vocês não vão encontrar, tá bom? Na verdade, eles querem disfarçar, né? Eles não querem dizer que cobrem esse assunto, porque esse não é um assunto de ensino médio, né? Não é um assunto de ensino fundamental. Na verdade, esse é um assunto de ensino superior. A gente só vê esse assunto na faculdade, normalmente na faculdade de matemática, tá? Com essa anotação, enfim, com essa parte da teoria, tá bom? Mas, assim, o que eu vou fazer para vocês é tentar fazer uma apresentação, né, de congruência modular de uma maneira simples, tá? Que seja perfeitamente acessível, né, sem precisar recorrer àquelas ideias mais complicadas que a gente vê no ensino superior, tá bom? É, é um assunto que cai muito pouco, né? Você vai ver muito poucas questões na coletânea envolvendo isso. Se eu não me engano, acho que tem duas questões só envolvendo congruência modular de números inteiros e mais duas envolvendo congruência modular de polinômios, tá? Na verdade, você conseguiria resolver essas questões sem precisar de nada do que eu estou falando aí na aula, tá? Você conseguiria com um pouco de trabalho duro, né, você conseguiria resolver essas quatro questões, tá certo? Mas a gente acaba dando essa matéria, né, só para poder facilitar a vida de vocês, né? Se você conseguir entender direitinho a teoria, você conseguiria resolver essas questões de uma maneira muito mais rápida, tá? Então a ideia é passar segurança, passar agilidade, caso você encontre uma questão dessa na prova, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos falar então de congruência modular. Por exemplo, né, a congruência ela sai dessa ideia de divisão. Tá? Sempre que você divide por um número, por exemplo, sempre que você divide todos os números naturais por 3 ou todos os números inteiros por 3, se você olhar para essa divisão por 3, você consegue separar todos os números inteiros em três classes, né? Os números que deixam o resto zero, os números que deixam o resto um, os números que deixam o resto 2. Se a gente trocasse aqui o divisor, trocasse de 3 por 5, por exemplo, a gente dividiria todos os números inteiros em 5 classes, né? Os que deixam o resto 0, resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, tá bom? A gente usa muito a divisão por 2 para separar os números, né? E a gente separa os números inteiros entre os que deixam o resto 0 e os que deixam o resto 1 na divisão. A gente chama esses conjuntos de conjunto dos números pares e conjunto dos números ímpares, respectivamente, tá bom? Então a gente está habituado a fazer essa divisão, né, por 2, essa separação do conjunto dos números inteiros em dois conjuntos, né? Mas a gente pode fazer a divisão em mais conjuntos, né? Dependendo aqui do divisor que a gente use. E aí, pessoal, vamos lá. Números, a gente diz que números que pertencem ao mesmo conjunto são ditos congruentes, módulo o divisor. No caso aqui, congruente modo 3. Por exemplo, 0, 3, 6, 9, 12 são todos números congruentes modo 3. 1, 4, 7, 10, 13 também são congruentes entre si. Já os que não pertencem ao mesmo conjunto são ditos incongruentes modo 3. Por exemplo, o 0 e o 1 são incongruentes modo 3, mas o 0 e o 3 são congruentes modo 3. Então todo mundo está aqui na mesma linha, né, ou no mesmo conjunto é congruente. Se você pega dois números em conjuntos diferentes, eles são incongruentes mod 3. E aí você repara que a gente começou fazendo aqui essa divisão, né? Essa separação pegando só os números não negativos, os números de 0, né, em diante. Mas a gente pode também incluir os números negativos nessa brincadeira, né? O conceito de congruência modular também se aplica aos inteiros negativos. Por exemplo, menos 3, menos 6, menos 9 são todos números congruentes a 0 mod 3. Menos 2, menos 5, menos 8 são números congruentes a 1 mod 3. E assim por diante, né? Resumindo essas informações, a gente diz que A e B são congruentes módulo N
quando a diferença entre esses números é um múltiplo de 3. Percebe que, por exemplo, menos 9 e menos 6, a diferença entre eles é 3. Né? A diferença entre eles é 3, que é um múltiplo de 3, por isso que esses números são congruentes mod 3. Olha o menos 7, olha o 2, por exemplo. A diferença entre eles é 9. Né? A diferença é 9, 9 é múltiplo de 3. Por isso, menos 7 e 2 são congruentes mod 3. Agora, olha, por exemplo, o menos 7 e o menos 2. A diferença entre eles é 5, que não é múltiplo de 3. Por isso, menos 7 e menos 2 não são congruentes mod 3, tá bom? E aí, quando dois números são congruentes mod n, né, a gente escreve desse jeito, né? A, 3 tracinhos, B, mod n. Isso quer dizer que A e B são côngruos ou congruentes mod n. Bom, vamos lá, vamos avançar, né? Dar uma olhada aí nos exemplos. Sabendo que 378 e menos 146 são congruentes mod n, módulo n, quais são os possíveis valores para n, sabendo que n é um número inteiro maior do que 1, tá? E agora, né? É fácil, né? É só a gente pegar a diferença entre esses números, a diferença entre 378 e menos 146, a diferença é 524. Se eles realmente são congruentes mod n, n precisa necessariamente ser um divisor de 524. E a gente lista os divisores, né? Os divisores são 1, 2, 4, 131 e 524. Como ele disse aqui pra gente que n é um número inteiro maior do que 1, a gente descarta aqui o 1 e fica só com 2, 4, 131 e 524. Então esses dois números eles são congruentes mod 2, congruentes mod 4, congruentes mod 131 e congruentes mod 524 também. Pessoal, o que é mais interessante aí pra gente, o que é mais importante, são essas propriedades, né, que a gente vai usar pra caramba, né? A gente pode pensar aqui nesse sinal de congruência, né, a gente pode trabalhar igual a gente trabalha com equações, tá bom? Aquela história de somar membro a membro, de multiplicar membro a membro, de elevar os dois membros a um número natural, a gente pode continuar usando essas propriedades aqui quando a gente estiver falando de congruência. Então, por exemplo, se eu sei que A é congruo a B mod n e C é congruo a D mod o mesmo n, eu posso somar membro a membro essas duas equações. Então, vou fazer que A mais C é congruo a B mais D, é o que está dizendo na propriedade P1. Se eu fizesse a diferença, também daria certo. A menos C é congruo a B menos D mod n, também vale. O produto, né? Se a gente multiplicar membro a membro, o primeiro membro aqui tem o A, no outro lado eu tenho o C, o segundo membro eu tenho o B e tenho o D. Se eu fizer produto, né? A vezes C e B vezes D, esses valores continuam congruentes mod n. E se eu pego aqui uma das equações e elevo, né, tanto de um lado quanto do outro ao mesmo expoente natural, né, se eu faço aqui, se eu sei que A é congruo a B mod n, se eu pegar o A e o B e elevar cada um deles a K, o A elevado a K e o B elevado a K continuam sendo congruentes mod n, tá bom? Pessoal, para que isso serve, né? O que isso ajuda a gente? Imagina que você queira calcular o resto dessa divisão. 2024 elevado a 2020 por 7. E aí, né? Sem condições de fazer 2024 elevado a 2020. Mesmo que você disponha de uma calculadora, né? Fica muito difícil de fazer essa conta. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, né? Ó, tava só vendo ali se a gravação estava certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2024 e dividir por 7, tá bom? Essa é a ideia. 2024 dividido por 7 dá 1. Então, 2024 e 1 são côngruos mod 7, tá bom? Porque eles deixam o mesmo resto na divisão por 7. Deixa o resto 1 na divisão por 7. Então, como eu quero elevado a 2020, eu posso simplesmente elevar 2020 de um lado e elevar 2020 do outro. O que eu estou fazendo? Eu estou usando aqui essa terceira propriedade, fazendo K igual a 2020, né? Que é o expoente que a gente quer incluir quer incluir nas contas. Então, 2024 elevado a 2020 é côngruo a 1 elevado a 2020. E 1 elevado a 2020 é muito fácil de fazer, né? 1 elevado a qualquer número é sempre 1 mesmo. Daí a gente descobriu que 2024 elevado a 2020 é côngruo a 1 mod 7, certinho? Então a gente conseguiu descobrir a resposta, né? O resto da divisão desse número por 7 é 1, tá bom? É 1.
Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, né? Mais um exemplo, olha só, mais alguns exemplos aí para a gente ver. Calcule o resto da divisão dessa soma. 2 elevado a 10, mais 2 elevado a 11, mais 2 elevado a 12, mais 2 elevado a 13, mais 2 elevado a 14 por 5, tá? Eu quero saber como é que fica. Repare que agora a gente tem uma soma, né? A gente tem uma soma aqui de expressões, a gente provavelmente vai precisar usar a propriedade 1. Deixa eu subir um pouquinho para mostrar aqui para vocês. A propriedade 1 é aquela que diz, né, que a gente pode somar membro a membro as equações aqui de congruências, tá bom? As congruências mod n. Vamos lá, vamos ver como é que fica então. Vamos pensar em cada parcela separadamente, né? Por exemplo, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024. 1024, se a gente dividir por 5, a gente vai encontrar resto 4, né? Isso é fácil da gente determinar. É só olhar aqui para o último dígito, né? O 4, quando dividido por 5, deixa resto 4, por isso 1024 também vai deixar o mesmo resto. E o 2000, e o 2 elevado a 11, né? 2 elevado a 11, como é que fica? O 2 elevado a 11, pessoal, a gente não precisa pegar e fazer 1024 vezes 2, tá? Não preciso fazer isso. Eu posso pegar simplesmente o 4, que foi o resultado aqui da congruência, né? Em vez de fazer 1024 vezes 2, eu já faço logo 4 vezes 2, para ficar mais fácil. E 4 vezes 2 é 8. 8, quando a gente dividir por 5, deixa resto 3. E aí, quando você fizer aqui o 2 elevado a 12, você vai pegar o 2 elevado a 12 vai ser congruente a 2 elevado a 11 vezes 2. Só que o 2 elevado a 11 é congruente a 3, então você pode substituir. Então vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 é congruo a 1 mod 5, deixa o resto 1 na divisão por 5. E assim você vai, né? Quando você for pegar aqui o 2 elevado a 13, 2 elevado a 13 é 2 elevado a 12 vezes 2. Só que você não precisa pegar o 2 elevado a 12, né? Você pode substituir por 1. Afinal de contas, 2 elevado a 12 e 1 são côngruos mod 5. Né? Então você vai fazendo assim e vai descobrindo, né, o resto da divisão aqui de cada potência. O 2010 deixa resto 4, 2011 deixa resto 3, 2012 deixa resto 1 e assim vai, tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora, né? Agora a gente vai pegar todas essas equações, essas 5 equações e somar. Então vai ficar 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 11 mais 2 elevado a 12, né? Até o 2 elevado a 14. E do outro lado, no segundo membro, a gente vai somar esses valores. 4 mais 3 mais 1 mais 2 mais 4, somando tudo a gente tem 14. E aí, qual é o resto da divisão de 14 por 5? O resto é 4, né? Então a resposta, a gente conseguiu determinar, a resposta é 4, tá bom? Pessoal, é tranquila essa ideia, né? De você ter aqui, de repente, né, o 2 elevado a 11, o 2 elevado a 10 aqui, né? 2 elevado a 11 seria 2 elevado a 10 vezes 2. Você pegar aqui o 2 elevado a 10 e trocar, né, pelo seu côngruo, como a gente faz mais ou menos, né, quando a gente trabalha, com relógio, né? Por exemplo, né, 13 horas. 13 horas, você pode tanto falar 13 horas como falar 1 hora, né? Tanto faz. Tanto 1 quanto 13 são côngruos de mod 12, tá? Essa é a ideia. Então, tanto faz você falar, agora são 13 horas, agora é uma hora da tarde. Agora são 15 horas, agora são 3 horas da tarde. Tanto faz. É a mesma coisa aqui, né? Tanto faz você usar o 2 elevado a 10 ou 4, né? Porque eles deixam aqui o mesmo resto na divisão por 5. Essa é a ideia que a gente vai usando. Tá bom? Pessoal, mais um probleminha aí, exemplo 4. Agora eu quero saber qual é o resto da divisão dessa expressão por 8. Então é a mesma história, né? Ou pelo menos é muito parecida, só que agora a gente tem a multiplicação. Então a gente vai usar a propriedade P2, né? Que é a que está faltando. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu voltar. A gente já usou a propriedade da soma, a propriedade P1. A gente já usou a propriedade da potência, a propriedade P3. Está faltando usar a propriedade P2, que é a propriedade da multiplicação. Deixa eu voltar lá para o exemplo 4 para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá, estou descendo aqui. Eu só preciso descobrir qual é o resto de cada um desses fatores por 8. Né? Então, 2001 deixa resto 1, 2011 deixa resto 3, 2021 deixa resto 5. Claro, tem aquele truque para a gente fazer mais rápido, né? Você não precisa pegar o 2001 e dividir por 8. Quando você está olhando para o resto da divisão por 8, basta que você olhe para os 3 últimos dígitos, né? Então só precisa dividir 1 por 8, 11 por 8 e 21 por 8, tá bom? Eu só preciso olhar para os 3 últimos dígitos.
Se fosse divisão por 4, eu só precisaria olhar para os 2 últimos dígitos, né? Vocês lembram dessa regra aí de critério de divisibilidade, né? Bom, pessoal, então, né, se eu fizer 2001 vezes 2011 vezes 2021, isso vai ser côngruo a 1 vezes 3 vezes 5. 1 vezes 3 vezes 5 é 15, e 15 é côngruo a 7 mod 8. Né? 15 deixa o resto 7 na divisão por 8. A gente tem a resposta, então, para esse problema. O resto da divisão desse número grandão por 8 certamente é 7. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Agora, né, tá na hora, então, de deixar uns exercícios aí para vocês praticarem, né, para vocês brincarem. Então a ideia, né, as ideias aí que vocês vão usar são as ideias desses 4 exemplos que a gente viu, tá? Então você tem aqui as somas, né, aparecendo aqui soma, aparecendo potência, aparecendo multiplicação, né? Essas são as ideias que vocês vão usar. Tenho aqui uma questão, né, do CN, eu só tirei as alternativas, né, dei uma simplificada para ficar mais curto, mas é uma das questões que vocês encontram aí na coletânea, né? Essa questão 3, é uma daquelas questões que eu comentei, né? Que tem na coletânea sobre esse assunto, né? E o resto aí são questões que eu tirei de outros lugares, tá bom? Tirei de outros livros. Pessoal, vou deixar aqui o gabarito para vocês. Olha só, esse é o gabarito, né, dessas 9 questões, e as soluções estão seguindo aí para vocês também, tá? Nesse arquivo que eu estou enviando, é só continuar, né? Só continuar aqui na próxima página que você encontra as soluções, tá bom? Tá explicadinho aí como é que faz. Qualquer dúvida é só olhar de novo a resolução dos exemplos, né? As questões elas são muito parecidas, né? A ideia é que você possa treinar mesmo pela repetição. Certinho, pessoal? Então, esse foi o primeiro vídeo. Depois a gente volta aí para ver o próximo. Tchau, tchau.